Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo, seja muito bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas Ilustradas. Eu sou o pastor Montefusco e se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário aqui embaixo e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, estamos na aula 3 sobre Bibliologia, que é a doutrina sobre a Palavra de Deus. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, a sua inspiração, a sua autoridade e dentre outros assuntos mais que é tão fundamental para a nossa fé cristã. Fique conosco porque hoje nós temos muito o que aprender. Eu tenho absoluta certeza que você será muito abençoado se você levar a sério esse estudo que é a base de tudo que nós cremos. Ok, vamos ao nosso estudo. Nós estamos falando sobre a singularidade da Bíblia. Nós estamos colocando aqui para vocês que a Bíblia é um livro único, incomparável, sem igual. Nós estamos falando que a Bíblia é um livro único em sua coerência. Falamos na aula anterior, se você não assistiu, volta lá, em sua circulação. É isso que nós vamos falar hoje, sobre a Bíblia ser um livro singular. Um livro incomparável em termos da sua circulação, da sua tradução e também da sua sobrevivência. A sobrevivência através dos tempos e em meio a perseguições. E numa outra aula nós vamos estar falando que ela é única também na sobrevivência relacionado às críticas que este livro tem sofrido ao longo dos séculos. Fica comigo que nós temos muito o que aprender. Então vamos falar sobre a Bíblia sendo única na questão da circulação. Nós vamos entender que esse é o livro mais traduzido, mais lido e mais famoso do mundo. É, sem sombra de dúvida, esse livro é a Bíblia, uma obra sagrada para muitos e por isso é tão replicada. O mais vendido dentre todos os livros na face da Terra. Alguns afirmam também ser o mais lido, mas a Bíblia é um verdadeiro best-seller. E só nos últimos 50 anos foram vendidas 3,9 milhões de cópias. Eita, coisa maravilhosa! Que lição extraordinária é essa que nós temos acerca da Bíblia. Agora veja que curioso essa reportagem aqui. Cerca de 30 anos atrás, para a Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira atender a demanda, teve que imprimir, olha só, uma cópia a cada 3 segundos. Glória a Deus por isso, 22 cópias a cada minuto, 1.369 cópias a cada hora. 32.876 cópias por dia e despachadas em 4.583 caixas, pesando 490 toneladas. Posso ouvir um glória a Deus? Não, porque aqui a igreja glorifica de pé. Gente, que livro maravilhoso é esse? Nós temos muito que aprender sobre ele, eu falei para você. O que acontece é que nenhum outro livro tem experimentado uma circulação constante que se aproxime da circulação da Bíblia. Por isso que nós dizemos em alto e bom som que este livro é o livro de Deus. Mas ela é única também na sua tradução. Até 31/12/2012 já foram registradas publicações do texto bíblico em 2.544 diferentes línguas. A Bíblia tem sido traduzida e retraduzida mais do que qualquer outro livro do mundo. Só pode ser um livro santo, um livro que Deus tem protegido, um livro que Deus tem dito assim, a minha palavra vai chegar a todos os povos, e é isso que está acontecendo, e é isso que vai acontecer. Ser escrita em material perecível, né? Que ela foi escrita em argila, foi escrita em madeira, foi escrita em couro, foi escrita em materiais que é extremamente frágil. E tendo de ser copiada e recopiada por centenas de anos antes da invenção da imprensa, não prejudicou seu estilo, exatidão ou existência. Olha, é um grande indício de que realmente Deus está por trás desse livro. A título de exemplo, posso dizer que os judeus preservaram com muito zelo cada manuscrito, verificavam cada letra, sílaba, palavra e parágrafo. Tamanho era o zelo desses homens de Deus para reescrever as escrituras sagradas, que eles tinham total atenção para cada vocábulo que era escrito. Eles tinham realmente uma grande reverência. Esse não é um livro comum, minha gente. Esse é um livro de Deus. E continuando o tópico, que ela é única em sobrevivência, agora em meio a perseguições, como nenhum outro livro. A Bíblia tem suportado os ataques de seus
inimigos. Voltaire, por exemplo, ele disse: 100 anos após minha morte, o cristianismo estará varrido da face da terra e terá passado à história. Então Voltaire, ele morreu em 1778 e a Bíblia deixou de existir, a Bíblia foi extinta, o cristianismo desapareceu da face da terra como ele estava predizendo. Agora olha só que interessante, que maravilhoso, que milagre, que poder de Deus em preservar a sua palavra contra os seus inimigos. Apenas 50 anos depois de sua morte, a Sociedade Bíblica de Genebra usou a gráfica e a residência de Voltaire para imprimir milhares de Bíblias. E aí? E aí? Será que o homem pode prevalecer contra essa palavra? Perseguida de todas as maneiras, odiada, amada por muitos, odiada por outros tantos. Contudo, a Bíblia continua até os dias de hoje. Não há como negar, não há como impedir o avanço dessa palavra e a todos os povos, porque Deus é quem determinou que assim vai acontecer e vai ser assim exatamente conforme diz a palavra do Senhor. Os imperadores romanos sabiam que os cristãos baseavam sua fé em um livro sagrado e se empenharam para destruí-lo. Queriam a todo custo acabar com esse livro que fazia com que os cristãos fossem resistentes ao império e ao imperador, porque não adoravam outro a não ser Deus. E o imperador se colocava como Deus e queria adoração. E qual era o povo que não se curvava? Qual era o povo que não adorava ao imperador como Deus? O cristianismo, ou o judaísmo, ou toda essa classe de servos e servas de Deus que entende que somente Deus pode ser adorado, venerado, glorificado e exaltado. Esse imperador maluco foi o iniciador de uma perseguição que ocorreu entre 303 e 311 e que foi a maior e mais sangrenta perseguição oficial do Império Romano contra os cristãos. Então Diocleciano, em 303 a.C., ele lançou um documento imperial que foi promulgado em todos os lugares, determinando a demolição das igrejas e a queima das Sagradas Escrituras. Só que acontece o seguinte: para cada cristão que ele matava, para cada igreja que ele fechava, outras tantas apareciam e muito mais gente se convertia, porque a conversão se dá por meio do poder de Deus, por intermédio da interferência do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E ninguém pode parar esse poder, porque ninguém é maior do que Deus. Agora veja como é que Deus trabalha através da história. Quando aquelas pessoas que se levantam contra as Escrituras Sagradas tentam danificar essa palavra ou o povo de Deus, ele sempre faz algo que é surpreendente. Então, 25 anos depois daquele imperador Diocleciano terrivelmente maligno contra os cristãos que se levantou com fúria contra o povo de Deus, querendo exterminar o cristão da face da terra. Olha só o que acontece. E Constantino, que foi sucessor de Diocleciano, ordenou que se preparasse 50 cópias das Escrituras às custas do governo. É muita ironia, é ou não é? Não, Deus tem um senso de humor, ninguém pode dizer o contrário. Porque, veja bem, eles tentam destruir as Sagradas Escrituras. Daqui a pouco o Senhor vai usar o mesmo sistema que se levantou contra o povo de Deus e vai usar o mesmo esquema que foi utilizado antes de maneira contrária à palavra de Deus para que a palavra pudesse ser propagada em muito maior escala ainda. A W. Pink, quando ele escreve o livro A Divina Inspiração da Bíblia, ele diz o seguinte: quando pensamos no fato da Bíblia ter sido objeto especial de infindável perseguição, a maravilha de sua sobrevivência se transforma em milagre. Temos que concordar com ele. Por 2000 anos, o ódio do homem pela Bíblia tem sido persistente, determinado, incansável e assassino. Todo o esforço possível tem sido feito para corroer a fé na inspiração e autoridade da Bíblia. E inúmeras operações têm sido levadas a efeito para fazê-la desaparecer. Decretos imperiais têm sido passados ordenando que todas as cópias existentes da Bíblia fossem destruídas. E quando essa medida não conseguiu exterminar e aniquilar a palavra de Deus, ordens foram dadas para que qualquer pessoa que fosse encontrada com uma cópia das Escrituras fosse morta. O próprio fato de ter a Bíblia sido alvo de tão incansável perseguição nos faz ficar maravilhado diante de tal fenômeno. É ou não é palavra de Deus? É ou não é um grande milagre a preservação dessa palavra que foi perseguida e odiada por séculos? Mas quanto mais se perseguiu os cristãos, quanto mais se tentou rasgar a Bíblia, queimar a Bíblia, tirar a Bíblia do povo, mais pessoas se convertiam, mais pessoas iam adiante pregando o Evangelho e ninguém
conseguiu parar o cristianismo. Por isso que eu estou aqui, você está aí até hoje falando dessa grande maravilha de Deus, que é a palavra santa preservada pelo poder, unicamente o poder de Deus. Pois bem, na próxima aula falarei sobre a Bíblia única em sobrevivência em meio às críticas. Até lá, meus queridos, que Deus continue te abençoando. Não esqueça, se inscreva, se não é inscrito, dê o seu like e compartilhe. Vamos alcançar o maior número de pessoas para ensinarmos mais sobre essa maravilha que é a palavra de Deus.